Eu estava na cela 47 do pavilhão C quando recebi aquela notícia que mudaria tudo. Era março de 2018. Eu cumpri a pena há 2 anos por um crime que... Bem, essa é outra história. O importante é que naquele dia a enfermeira veio me buscar com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. "Você precisa vir comigo", ela disse. E algo no tom da voz dela fez meu estômago revirar. A caminhada até a enfermaria pareceu durar uma eternidade. Cada passo ecoava no corredor frio e eu não conseguia parar de pensar: o que será que descobriram? Você já teve aquela sensação de que sua vida está prestes a desmoronar, mesmo sem saber o motivo? Era exatamente isso que eu sentia. Quando chegamos na enfermaria, havia 3 pessoas me esperando. A enfermeira-chefe, um médico que eu nunca tinha visto e o diretor da penitenciária. Meu coração disparou. Em 2 anos ali dentro, eu tinha aprendido uma coisa. Quando o diretor aparece pessoalmente, ou você está em uma enrascada muito grande, ou algo muito grave está acontecendo. "Sente-se", disse o médico apontando para uma cadeira de plástico branca. Eu me sentei, as mãos tremendo ligeiramente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Você conhece esse tipo de silêncio? Aquele que parece carregar todas as palavras não ditas do mundo? Foi então que ele falou as palavras que eu nunca vou esquecer. "Você está contaminado." Por um momento, eu não consegui processar o que ele havia dito. Contaminado? Com o quê? Como? Minha mente disparou em 1000 direções diferentes. Eu pensei imediatamente na minha família, na minha filha pequena que me visitava todo mês. Como? Eu ia explicar isso para ela? Contaminado com o quê? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. O médico trocou um olhar com o diretor antes de responder. HIV. Os exames que fizemos na semana passada deram positivo. O mundo pareceu parar naquele momento. HIV positivo. Eu estava ali, numa cadeira de plástico barata, ouvindo que minha vida havia tomado uma curva que eu nunca imaginei possível. Mas sabe o que é mais estranho? No fundo da minha mente, uma vozinha sussurrava que algo não batia. Eles começaram a falar sobre tratamento, sobre cuidados especiais, sobre como isso ia afetar minha rotina na prisão. Eu ouvia tudo como se fosse um sonho ruim, ou melhor, um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. "Você vai precisar ser transferido para o pavilhão médico", disse a enfermeira-chefe. "É protocolo, para sua segurança e a dos outros detentos." Nos 3 dias seguintes, tudo mudou. Eu fui isolado numa cela individual no pavilhão médico. Era menor que a anterior, mais silenciosa, mais vazia. As visitas foram suspensas temporariamente. "Até regularizarmos sua situação médica", eles disseram. Mas eu sabia que a verdade era mais complicada. A notícia se espalhou pelo presídio como fogo na palha seca. Você sabe como funcionam os boatos na cadeia? Eles crescem, se distorcem, viram monstros. Em poucos dias, eu não era mais apenas o cara do pavilhão C, cela 47. Eu era o cara que tá com AIDS. As pessoas começaram a me evitar, a sussurrar quando eu passava, a me olhar com aquela mistura de pena e nojo que eu nunca tinha sentido antes. Mas foi durante essa quarentena forçada que eu comecei a notar coisas estranhas, detalhes pequenos, que na época eu não dei muita importância. Por exemplo, por que meus exames anteriores, feitos apenas 6 meses antes, tinham dado negativo? Por que o médico parecia nervoso quando eu fazia perguntas? Por que a enfermeira-chefe evitava meu olhar? E tem mais uma coisa que eu só descobri depois, mas que mudou tudo. Na noite anterior ao meu exame, eu havia brigado com um detento do pavilhão A. Não foi nada sério, apenas uma discussão sobre uma dívida de cigarro, mas o suficiente para que os guardas nos separassem. O nome dele era Marcelo, e ele tinha conexões, digamos, influentes dentro do sistema.
Você já se perguntou como seria descobrir que sua vida inteira foi virada de cabeça para baixo por uma mentira? Que o diagnóstico que mudou tudo, que separou você da sua família, que fez seus companheiros de cela te tratarem como um pária, era falso? Foram 3 semanas no pavilhão médico. 3 semanas de solidão, de olhares de soslaio, de tratamentos que eu não precisava. 3 semanas tomando medicamentos que faziam meu estômago revirar e minha cabeça doer. 3 semanas acreditando que minha vida havia acabado antes dos 35 anos. Durante esse período, eu recebi apenas uma visita. Não foi da minha família. Eles ainda estavam proibidos de me ver. Foi de um cara chamado João, um detento mais velho que trabalhava na biblioteca da prisão. João tinha seus métodos para descobrir coisas, seus contatos, suas fontes. Ele veio até minha cela numa tarde de quinta-feira e disse algo que fez meu sangue gelar. Irmão, tem algo errado nessa história toda. Ele se aproximou das grades e baixou a voz. Eu tô aqui há 8 anos, já vi muito esquema rolando, muito jogo sujo, e essa sua situação, ela não tá batendo. João olhou por cima do ombro, verificando se ninguém estava ouvindo. Você sabe quem é o técnico de laboratório que processou seus exames? Eu balancei a cabeça. O irmão do Marcelo, ele sussurrou. Aquele mesmo Marcelo que você teve problema há 1 mês. Naquele momento, as peças começaram a se encaixar. A briga, o exame, o resultado positivo, o isolamento. Tudo parecia orquestrado demais para ser coincidência. Mas como provar? Como um detento comum, sem recursos, sem poder, poderia questionar um diagnóstico médico oficial? João, eu disse agarrando as grades, como eu posso descobrir a verdade? Ele me olhou com aqueles olhos cansados de quem já viu demais da vida. Tem uma enfermeira nova que começou a trabalhar aqui semana passada. Ela não faz parte do esquema ainda. Se você conseguir falar com ela, o plano era arriscado. Qualquer movimento em falso poderia piorar minha situação. Mas eu precisava saber a verdade. Não apenas por mim, mas pela minha filha, pela minha mãe, por todos que estavam sofrendo com aquela notícia terrível. A enfermeira nova se chamava Carla. Ela era jovem, recém-formada, ainda com aquela ingenuidade de quem acredita que pode fazer a diferença no mundo. Durante os próximos dias, eu observei sua rotina, seus horários, seus hábitos. Ela sempre passava pela minha cela às 14 horas para verificar se eu tinha tomado os medicamentos. Foi numa dessas visitas que eu decidi arriscar tudo. Enfermeira Carla, eu disse, tentando soar o mais calmo possível, posso fazer uma pergunta sobre meu exame? Ela parou e se virou para mim. Claro, pode falar. Como é possível eu ter dado positivo agora, se meu último exame, há 6 meses, deu negativo? A pergunta era simples, mas carregada de implicações. Eu vi algo mudar em seu rosto. Uma sombra de dúvida cruzou seus olhos. Bem, ela disse hesitante, essas coisas podem acontecer. O vírus pode permanecer dormente por um tempo. Mas havia algo em sua voz que me disse que ela também estava questionando aquilo. Você gostaria de fazer um novo exame? Para confirmar, meu coração disparou. Isso é possível? É protocolo fazer exames de controle após algumas semanas. De tratamento, ela disse, mas eu podia ver que ela estava improvisando. Posso solicitar um novo teste para você. Naquela noite, eu mal consegui dormir. E se o novo exame confirmasse o diagnóstico? E se eu estivesse perseguindo fantasmas, criando teorias conspiratórias para lidar com uma realidade que eu não queria aceitar? Mas havia algo dentro de mim, uma certeza inexplicável, que dizia que eu estava no caminho certo. O segundo exame foi feito numa sexta-feira de manhã. Carla coletou meu sangue pessoalmente e prometeu que teria o resultado na segunda-feira. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Cada hora passava devagar, como se o tempo tivesse virado melaço. Se essa história te lembra algo, compartilhe comigo nos comentários.
Às vezes, a injustiça se esconde nos lugares mais inesperados. Segunda-feira. Chegou como um trem desgovernado. Carla apareceu na minha cela às 10 horas da manhã, mais cedo que o habitual. Ela trazia uma pasta nas mãos e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Seria alívio? Raiva? Confusão? Precisamos conversar, ela disse, abrindo a cela. Venha comigo. Caminhamos em silêncio até uma pequena sala de consulta que eu nunca tinha visto antes. Ela fechou a porta atrás de nós e me pediu para sentar. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Seus novos exames chegaram, ela disse, abrindo a pasta. E bem, há algo que você precisa saber. Ela tirou 2 folhas de papel. Este é seu exame atual, negativo para HIV. Minha cabeça começou a girar. E este é uma cópia do seu exame anterior, aquele que supostamente deu positivo. Ela colocou os 2 papéis lado a lado na mesa. À primeira vista, pareciam idênticos. Mesmo formato, mesmo cabeçalho do laboratório, mesmas informações pessoais. Mas havia algo diferente. Um detalhe tão pequeno que você precisava saber o que procurar para notar. Vê esse número aqui? Ela apontou para um código no canto superior direito do primeiro exame. É o número de identificação da amostra. Cada exame tem um único. Ela pegou uma lupa da gaveta. Agora olhe aqui. Vê como esse número parece alterado? Eu olhei através da lupa. Era sutil, quase imperceptível, mas estava lá. O último dígito do código havia sido alterado. Era como se alguém tivesse pegado o exame de outra pessoa e mudado alguns números para que correspondesse aos meus dados. Carla, eu disse. Minha voz trêmula. O que isso significa? Significa, ela respirou fundo, que você nunca esteve infectado. Alguém substituiu seu exame real por um falso. Alguém queria que você acreditasse que estava doente. O mundo pareceu desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Raiva, alívio, indignação, gratidão. Todas essas emoções me atingiram de uma só vez. Eu havia passado quase um mês acreditando que estava morrendo, me isolando da minha família, tomando medicamentos que não precisava, sendo tratado como um pária. Tem mais, Carla continuou. Eu fiz algumas investigações discretas. O técnico que processou seu exame, ele tem ligações familiares com alguns detentos aqui. E há um padrão de irregularidades em exames de pessoas que tiveram conflitos internos. A verdade estava ali, cristalina como água. Marcelo havia usado as conexões do irmão para forjar meu exame como forma de vingança. Uma vingança cruel, incalculada, que poderia ter destruído minha vida se não fosse pela coragem de uma enfermeira que decidiu fazer as perguntas certas. O que fazemos agora? Perguntei. Eu já reportei as irregularidades para a supervisão médica, ela disse. Vai haver uma investigação interna e você vai ser transferido de volta para o pavilhão geral hoje mesmo. Mas havia algo em seus olhos que me dizia que a história não terminava ali. Carla, tem mais alguma coisa, não tem? Ela hesitou por um momento. Tem. Quando eu comecei a investigar seu caso, descobri que você não foi o primeiro. Há pelo menos outros 3 casos suspeitos nos últimos 2 anos. Sempre o mesmo padrão. Detento, tem problema com alguém influente, faz exame de rotina, recebe diagnóstico grave, é isolado. A dimensão do esquema começou a se revelar. Não era apenas sobre mim. Era sobre um sistema corrupto dentro do sistema já falho da prisão. Era sobre poder, vingança e vidas sendo destruídas por capricho. Os outros casos, o que aconteceu com eles? Um foi transferido para a prisão hospitalar em outra cidade. Perdemos contato. Outro, bem, ele não aguentou a pressão e se machucou. O terceiro ainda está no pavilhão médico, acreditando que tem hepatite C. Naquele momento, eu soube que minha luta não era apenas pessoal. Havia outras vidas em
Jogo, outras famílias sofrendo, outros homens sendo torturados psicologicamente por um esquema covarde e cruel. Carla, eu disse olhando diretamente em seus olhos, eu quero ajudar a expor isso. Quero que todos os casos sejam investigados. Quero que essas pessoas saibam a verdade. Ela sorriu pela primeira vez desde que eu a conhecera. Eu estava esperando que você dissesse isso. Nos dias seguintes, trabalhamos juntos para documentar todas as irregularidades. Carla tinha acesso aos arquivos médicos e eu tinha conhecimento interno sobre as dinâmicas de poder dentro da prisão. Era uma parceria improvável, mas efetiva. Descobrimos que o esquema ia além do que imaginávamos. O técnico de laboratório não estava agindo sozinho. Havia guardas envolvidos, pessoas da administração e até alguns detentos que serviam como informantes e executores dos planos de vingança. Foi durante essa investigação que eu tive uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. Numa terça-feira à noite, 3 homens apareceram na minha cela. Eu não os conhecia, mas eles claramente sabiam quem eu era. Ouvimos dizer que você anda fazendo perguntas demais, disse um deles, um homem alto com uma cicatriz no rosto. Perguntas que não são da sua conta. Eu estava sozinho na cela. Ainda não tinha sido transferido de volta para o pavilhão geral. Os corredores estavam vazios, os guardas convenientemente ausentes. Era o cenário perfeito para que algo terrível acontecesse. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu menti, tentando manter a voz firme. Não se faça de esperto, disse outro. Sabemos que você está trabalhando com a enfermeira nova. Sabemos que vocês estão mexendo em coisas que não deviam mexer. Foi então que eu entendi a extensão do perigo. Carla e eu não estávamos lidando apenas com um esquema pequeno de vingança pessoal. Estávamos ameaçando toda uma rede de corrupção que se estendia por toda a prisão. Escuta bem, o homem da cicatriz se aproximou das grades. Você vai parar com essa palhaçada agora mesmo. Vai dizer para a enfermeirinha que foi tudo mal entendido, que você aceita seu diagnóstico e pronto. Ou então, ele não precisou terminar a frase. A ameaça estava clara como cristal. Mas sabe o que é interessante? Naquele momento eu não senti medo, senti raiva. Raiva de ter sido manipulado, de ter acreditado na mentira, de ter sofrido por nada. E mais importante, raiva de saber que outros homens estavam passando pelo mesmo inferno que eu tinha passado. E se eu não fizer isso? Perguntei, surpreendendo a mim mesmo com minha própria coragem. Os 3 homens trocaram olhares. Então, você vai descobrir que existem coisas muito piores que um exame falso de HIV, disse o homem da cicatriz. Muito piores. Depois que eles saíram, eu fiquei acordado a noite inteira pensando. Tinha chegado ao ponto de virada da minha vida. Eu podia recuar, aceitar o silêncio, voltar para minha cela original e fingir que nada tinha acontecido. Ou podia continuar lutando, sabendo que isso poderia custar muito mais do que eu estava disposto a pagar. Foi aí que eu lembrei da minha filha. Ela tinha apenas 8 anos, mas sempre me dizia nas visitas: papai, quando você sair daqui, você vai ser um homem bom? Como eu podia ser um homem bom se eu permitisse que essa injustiça continuasse acontecendo? Na manhã seguinte, quando Carla veio me ver, eu contei tudo sobre a visita noturna. Ela ficou pálida, mas não recuou. Isso só confirma que estamos no caminho certo, ela disse. Eles não fariam ameaças se não tivessem algo a esconder. Carla, eu disse, você tem certeza de que quer continuar com isso? Você tem uma carreira, uma vida. Eu não quero que você se prejudique por minha causa. Ela me olhou com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Não é por sua causa, é pela causa. Quantas pessoas mais vão sofrer se a gente não fizer nada? Quantas famílias vão ser destruídas? Foi nesse momento que eu soube que tinha encontrado uma aliada verdadeira. Alguém que entendia que algumas batalhas valem a pena lutar, mesmo quando as chances são mínimas. Você teria feito o mesmo no meu lugar?
Me diga abaixo. Às vezes, a coragem não é sobre não ter medo, mas sobre fazer o que é certo, apesar do medo. Decidimos que precisávamos de mais evidências antes de tornar tudo público. Carla conseguiu acesso aos arquivos dos outros casos suspeitos e eu comecei a conversar discretamente com detentos que poderiam ter informações relevantes. O que descobrimos foi ainda mais chocante do que imaginávamos. O esquema existia há pelo menos 5 anos. Dezenas de homens haviam sido vítimas de diagnósticos falsos, chantagens médicas e manipulações psicológicas. Alguns tinham sido transferidos, outros isolados, alguns até mesmo liberados mais cedo devido a condições médicas graves que na verdade não existiam. Era um sistema complexo de controle e punição que operava completamente fora do sistema oficial de justiça. Uma prisão dentro da prisão, onde as sentenças eram ditadas por vingança pessoal e interesses políticos internos. Durante 2 semanas, coletamos documentos, testemunhos e evidências. Carla fotografava arquivos com seu celular. Eu memorizava nomes, datas e detalhes de conversas. Era um trabalho meticuloso e perigoso. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo novamente. Numa quinta-feira pela manhã, Carla não apareceu para a ronda usual. Às 14 horas, horário em que ela sempre passava pela minha cela, outro enfermeiro veio no lugar dela. "Cadê a enfermeira Carla?" perguntei, tentando soar casual. "Ela foi transferida", ele respondeu secamente. "Pedido dela mesma. Disse que não se adaptou ao ambiente da prisão." Meu sangue gelou. Carla nunca mencionou nada sobre transferência. Na verdade, na última conversa que tivemos, ela estava mais determinada que nunca a levar o caso adiante. Algo estava muito errado. Passei o resto do dia numa ansiedade terrível. E se eles tivessem descoberto nossa investigação? E se Carla estivesse em perigo? E se tudo o que havíamos coletado tivesse sido descoberto e destruído? À noite, quando as luzes se apagaram, eu ouvi passos se aproximando da minha cela. Era o homem da cicatriz novamente, mas dessa vez ele estava sozinho. Sua amiga enfermeira tomou uma decisão inteligente. Ele disse, com um sorriso cruel: "Aceitou a transferência sem fazer perguntas. Você deveria seguir o exemplo dela." "O que vocês fizeram com ela?" perguntei, agarrando as grades. "Nada demais, apenas uma conversa esclarecedora sobre os riscos de se meter onde não é chamada." Ela entendeu rapidinho. Ele se aproximou mais. "E você, também vai entender ou vamos ter que ser mais persuasivos?" Naquele momento eu senti que estava completamente sozinho. Carla havia sido neutralizada, eu não tinha aliados dentro da prisão. E toda a evidência que havíamos coletado poderia ter sido comprometida. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar ecoou pelo corredor. "Ei, o que está acontecendo aqui?" Era João, o detento da biblioteca. Ele se aproximou da minha cela com uma expressão preocupada. O homem da cicatriz se virou para ele com irritação. "Isso não é da sua conta, velho. Tudo o que acontece nesse corredor é da minha conta." João respondeu com uma calma impressionante. "Especialmente quando envolve ameaças a outros detentos." O que eu não sabia era que João não estava sozinho. Atrás dele, outros 3 detentos apareceram. Homens mais velhos, respeitados, com influência própria dentro da hierarquia da prisão. O homem da cicatriz avaliou a situação rapidamente e decidiu recuar. "Isso não acabou", ele me disse antes de ir embora. Depois que ele saiu, João se aproximou das grades. "Meu irmão, você está mexendo com gente muito perigosa." "Eu sei", eu respondi, "mas não posso parar agora." "Então você vai precisar de ajuda", ele disse. "E por sorte você tem." Foi aí que eu descobri que João sabia de tudo desde o início. Ele havia estado observando o esquema há anos, coletando informações, esperando o momento certo para agir.
E meu caso havia sido o catalisador que ele estava esperando. Irmão, ele disse, você não é a primeira vítima, mas pode ser a última, se a gente fizer isso direito. Nos dias seguintes, João me apresentou a uma rede de detentos que havia estado observando e documentando as irregularidades dentro da prisão há anos. Eram homens inteligentes, alguns com formação superior, outros com décadas de experiência no sistema carcerário. Eles tinham criado um sistema próprio de documentação, usando códigos e símbolos para registrar informações sem chamar atenção. Tinham nomes, datas, padrões de comportamento dos guardas corruptos, horários de turnos, até mesmo fotografias tiradas com celulares contrabandeados. Por que vocês nunca fizeram nada antes? Perguntei durante uma das nossas reuniões secretas. Na biblioteca, porque nunca tivemos uma evidência tão clara quanto a sua, respondeu João. E porque nunca tivemos alguém de fora do esquema, como sua enfermeira amiga, para corroborar as informações. Foi então que soube que Carla não havia desaparecido completamente. Antes de ser transferida, ela havia conseguido enviar todas as evidências que coletamos para uma organização de direitos humanos externa. Ela havia usado os contatos da faculdade de enfermagem para chegar até pessoas que poderiam dar visibilidade ao caso. O problema, continuou João, é que evidência externa não é suficiente. A gente precisa de testemunhas internas, de pessoas dispostas a falar publicamente sobre o que aconteceu com elas. E aí estava o desafio. Quem seria corajoso o suficiente para se expor, sabendo dos riscos envolvidos? Quem estaria disposto a confrontar um sistema que havia demonstrado ser capaz de qualquer coisa para se proteger? A resposta veio de um lugar inesperado. Lembra do detento que estava no pavilhão médico, acreditando que tinha hepatite C? Seu nome era Roberto e ele havia ouvido rumores sobre nossa investigação. Numa manhã de segunda-feira, Roberto apareceu na biblioteca. Ele estava visivelmente nervoso, olhando por cima do ombro a cada poucos segundos. É verdade? Ele perguntou sem rodeios. É verdade que os exames podem ser falsos. João e eu trocamos olhares. Por que você quer saber? Perguntei. Porque... Ele hesitou. Porque eu sempre achei estranho. Eu fiz exames 6 meses antes de vir para cá. Tudo normal. Aí chego aqui, faço exame de rotina e de repente tenho hepatite C. Ele se sentou numa cadeira próxima. E tem mais uma coisa. Eu também tive problema com alguém aqui dentro. O mesmo alguém que você teve problema. Marcelo. Sempre voltava para Marcelo. Roberto se tornou nossa segunda testemunha. E com 2 testemunhas internas, o caso começou a ganhar força. João acionou seus contatos externos. Advogados que trabalhavam com direitos dos presos, organizações de direitos humanos, até mesmo alguns jornalistas especializados em denúncias do sistema prisional. Mas quanto mais pessoas ficavam sabendo do caso, mais perigoso ele se tornava. As ameaças aumentaram, tentativas de intimidação se tornaram mais frequentes e mais agressivas. Uma noite alguém colocou fogo na cela de Roberto. Ele conseguiu sair a tempo, mas perdeu todos os seus pertences pessoais. Foi um acidente, disseram os guardas. Problema elétrico. Mas todos sabíamos a verdade. Outra noite, João foi acidentalmente trancado na biblioteca durante uma revista de rotina. Ficou lá por 12 horas, sem comida, sem água, no escuro. Erro de comunicação entre os turnos, explicaram. E eu comecei a receber presentes na minha cela. Um rato morto, uma lâmina quebrada, um bilhete com uma foto da minha filha, sem nenhuma palavra, apenas a foto. Era terrorismo psicológico puro e estava funcionando. Roberto começou a hesitar sobre continuar com o testemunho. João passou a evitar conversas longas. Até eu comecei a questionar se valia a pena continuar. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo pela última vez.
continuação era uma sexta-feira de manhã, quando a notícia chegou até nós. Um dos detentos que estava sendo medicado para tuberculose no pavilhão médico, baseado em um diagnóstico que agora sabíamos ser suspeito, havia sido encontrado morto em sua cela durante a madrugada. Suicídio, disse o relatório oficial. Depressão causada pela condição médica terminal. Mas nós sabíamos a verdade. Sabíamos que aquele homem havia sido assassinado pelo próprio desespero, pela desesperança de acreditar que estava morrendo quando na verdade estava perfeitamente saudável. Sabíamos que ele era mais uma vítima do esquema que estávamos tentando expor. Seu nome era Carlos. Ele tinha 42 anos, 2 filhos pequenos e uma esposa que o visitava religiosamente todos os domingos. Havia sido preso por roubo, uma sentença de 4 anos que ele estava cumprindo tranquilamente até receber o diagnóstico falso de tuberculose. Durante os últimos meses de vida, Carlos havia se tornado uma sombra do homem que era. Havia parado de receber visitas para proteger a família. Havia se isolado completamente, tomando medicamentos que o faziam vomitar todos os dias, acreditando que estava numa contagem regressiva para a morte. E agora ele estava morto. Morto por uma mentira. Morto porque alguém havia decidido que ele merecia ser punido além da sua sentença oficial. Naquela manhã, quando soube da morte de Carlos, algo mudou dentro de mim. A raiva que eu sentia se transformou em algo mais puro, mais cristalino, determinação absoluta. Acabou, eu disse para João durante o almoço. Não importa o que eles façam conosco, isso vai ser exposto. João me olhou com aqueles olhos cansados. Meu irmão, você tem certeza? Porque depois de hoje não há mais volta. Tenho certeza, respondi. Carlos não vai ter morrido por nada. Roberto, quando soube da morte de Carlos, teve a mesma reação. Eles mataram ele, disse com lágrimas nos olhos. Mataram ele com mentiras. Naquela tarde tomamos uma decisão que sabíamos ser irreversível. Íamos tornar tudo público, de uma vez por todas. João acionou todos os seus contatos externos. Roberto e eu preparamos testemunhos detalhados. Tínhamos nomes, datas, evidências, documentos fotografados por Carla antes da transferência dela. Mas primeiro, precisávamos de uma última peça do quebra-cabeças. Precisávamos de prova definitiva de que o técnico de laboratório estava alterando os exames. E para isso, precisávamos pegá-lo em flagrante. O plano era arriscado ao extremo. João havia conseguido que um detento de sua confiança fosse escalado para fazer exames de rotina na semana seguinte. Esse detento, vamos chamá-lo de Pedro, não tinha nenhum problema com Marcelo ou com qualquer pessoa do esquema. Se o exame dele vier alterado sem motivo, saberíamos que a corrupção era ainda mais ampla do que imaginávamos. Pedro concordou em participar, sabendo dos riscos. Se isso pode ajudar a salvar outras vidas, ele disse, eu topo. Na segunda-feira, Pedro fez os exames de rotina. Na quarta-feira, os resultados chegaram. Positivo para sífilis. Pedro nunca havia tido sífilis na vida, nunca havia apresentado sintomas e seus exames anteriores sempre deram negativos. Era a prova que precisávamos. Pedro havia se tornado nossa terceira testemunha e agora tínhamos evidência incontestável de que o esquema não se limitava à vingança pessoal. Eles estavam alterando exames aleatoriamente, possivelmente para aumentar os números de casos médicos especiais e justificar verbas extras para o setor de saúde da prisão. Na quinta-feira, João deu início ao plano final. Usando um celular contrabandeado, ele gravou um vídeo de 15 minutos, onde eu, Roberto e Pedro contamos nossas histórias completas. Nomes, datas, detalhes específicos, tudo documentado em vídeo. O arquivo foi enviado simultaneamente para
3 organizações de direitos humanos, 2 jornais de grande circulação e o Ministério Público do Estado. Não havia mais como esconder ou suprimir a informação. Sexta-feira de manhã, recebemos a resposta. Uma das organizações de direitos humanos havia conseguido uma liminar judicial para inspeção imediata das instalações médicas da prisão. Peritos externos chegaram às 10 horas, acompanhados de promotores e advogados. Você pode imaginar o caos que se instalou. Guardas correndo de um lado para o outro, administradores fazendo ligações desesperadas. O técnico de laboratório simplesmente desapareceu. Depois, soubemos que ele havia pedido demissão por telefone e sumido da cidade. Marcelo foi o primeiro a ser interrogado. Quando percebeu que o esquema havia sido descoberto, ele tentou jogar toda a culpa no irmão técnico. Eu nunca pedi nada para ele, mentiu. Se ele fez alguma coisa errada, foi por conta própria. Mas era tarde demais. Tínhamos evidências demais, testemunhas demais, documentos demais. A investigação revelou que o esquema envolvia pelo menos 15 funcionários da prisão, incluindo 3 guardas, 2 enfermeiros, um médico e vários detentos que serviam como informantes. O mais chocante foi descobrir a escala real do problema. Em 5 anos, mais de 50 homens haviam sido vítimas de diagnósticos falsos. 50 famílias destruídas. 50 vidas viradas de cabeça para baixo por pura maldade e sede de poder. Carlos não foi a única vítima fatal. Outros, 2 detentos haviam se suicidado nos últimos 2 anos após receberem diagnósticos falsos de doenças terminais. Um terceiro havia desenvolvido uma depressão tão severa que foi transferido para o hospital psiquiátrico, onde permanecia internado. A mídia pegou a história e ela explodiu nacionalmente. Esquema de tortura médica em prisão estadual. Estampavam as manchetes. Detentos recebiam diagnósticos falsos como forma de vingança. Durante as 2 semanas seguintes, nossa prisão foi virada de cabeça para baixo. Inspetores, jornalistas, advogados, ativistas de direitos humanos. O diretor foi afastado. Metade do corpo médico foi demitido. Uma intervenção federal foi decretada. Eu, Roberto e Pedro fomos transferidos para outra unidade prisional por questões de segurança. De fato, nossa segurança estava ameaçada. Marcelo e seus aliados haviam perdido tudo, e homens desesperados são capazes de qualquer coisa. Mas a transferência acabou sendo uma bênção. Na nova prisão, fomos tratados com um respeito que não esperávamos. Nossa história havia chegado lá antes de nós, e muitos detentos nos viam como heróis. Homens que haviam enfrentado o sistema e vencido. João permaneceu na prisão original, mas ganhou proteção especial. Ele se tornou uma espécie de consultor, informal para os novos administradores, ajudando a identificar outros possíveis esquemas de corrupção. Carla. Ela voltou para trabalhar no sistema prisional 3 meses depois, mas em outra cidade. Soubemos que ela havia sido promovida e se tornado supervisora de um programa de reforma do atendimento médico em prisões estaduais. Sua coragem havia aberto portas para uma carreira dedicada a fazer a diferença real. Roberto foi libertado 2 meses depois. Sua pena havia sido reduzida devido à colaboração com a justiça na investigação. Ele me escreveu uma carta semanas depois, dizendo que estava trabalhando numa ONG que apoiava ex-presidiários. Quero ajudar outros homens a reconstruírem suas vidas, escreveu. Como você me ajudou a reconstruir a minha. Pedro cumpriu o resto da sua pena tranquilamente. Era um cara mais reservado, mas sempre me agradecia quando nos encontrávamos no pátio. Você me salvou de anos de sofrimento desnecessário, ele dizia. Como eu posso retribuir isso? E eu sempre respondia a mesma coisa, contando sua história, para que isso nunca mais aconteça com ninguém. Meu caso virou precedente legal.
Advogados começaram a usar nossa experiência para questionar outros diagnósticos suspeitos em prisões pelo país. Dezenas de casos similares foram descobertos em outros estados. Nossa luta havia se tornado um movimento nacional. Recebi cartas de familiares de vítimas de esquemas similares, mães agradecendo por ter dado voz aos seus filhos, esposas que finalmente entenderam por que seus maridos haviam mudado tanto na prisão. Filhos que souberam que seus pais não eram os monstros doentes que pensavam ser. Uma carta me marcou especialmente. Era da viúva de Carlos, o homem que havia se suicidado. Obrigada por lutar pela verdade do meu marido, ela escreveu. Agora eu sei que ele morreu porque era um homem bom demais para este mundo, não porque era um homem doente. Isso me dá paz. A investigação oficial durou 8 meses. No final, 17 pessoas foram indiciadas por formação de quadrilha, tortura psicológica, falsificação de documentos médicos e corrupção. Marcelo foi condenado a 12 anos de prisão, que ele cumpriria numa penitenciária federal, longe dos antigos domínios dele. O técnico de laboratório que havia alterado os exames foi encontrado 3 meses depois, vivendo em outra cidade com identidade falsa. Ele confessou tudo em troca de redução de pena, fornecendo detalhes sobre como o esquema funcionava e quantas pessoas estavam envolvidas. A prisão onde tudo aconteceu foi fechada temporariamente para reformas completas. Quando reabriu, 6 meses depois, tinha nova administração, novos protocolos médicos e um sistema de auditoria externa para prevenir novos abusos. Mas a mudança mais importante foi pessoal. Eu havia entrado naquela prisão como um homem quebrado, amargo, revoltado com o mundo. Havia cometido um crime, isso eu nunca neguei, e estava pagando por ele. Mas durante aqueles meses de luta, eu havia descoberto algo sobre mim mesmo que nem sabia que existia. Eu havia descoberto que era capaz de lutar por justiça, mesmo quando isso significava colocar minha própria segurança em risco. Havia descoberto que era capaz de liderar, de inspirar outros homens a se levantarem contra a injustiça. Havia descoberto que minha vida podia ter um propósito maior que meus próprios problemas. Nas visitas, minha filha começou a me ver com outros olhos. "Papai, você é famoso?" Ela perguntou um dia, depois de ver uma matéria sobre o caso na televisão. "Todo mundo na escola está falando de você." "Não sou famoso, filha," respondi. "Só fiz o que era certo." "Então é por isso que você está diferente?" Ela perguntou com aquela sabedoria inocente das crianças. "Porque você fez o que era certo?" Talvez ela tivesse razão. Talvez fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso, mude alguma coisa fundamental dentro da gente. Talvez seja isso que transforma um homem quebrado num homem íntegro. Minha mãe, nas visitas, sempre dizia a mesma coisa. "Filho, eu sempre soube que você era uma pessoa boa no fundo, só precisava encontrar um jeito de mostrar isso para o mundo." E talvez fosse isso mesmo. Talvez a prisão não fosse apenas um lugar para pagar pelos erros do passado, mas também um lugar para descobrir quem você realmente é quando tudo o mais é tirado de você. 6 meses depois do final da investigação, recebi uma ligação inesperada. Era um advogado de São Paulo especializado em direitos humanos. "Gostaria de fazer uma proposta," ele disse. "Estamos montando um programa para treinar ex-presidiários como consultores em reforma do sistema prisional. Sua experiência seria invaluável." A ideia era fascinante. Usar minha experiência, tanto como detento quanto como denunciante, para ajudar a identificar e prevenir abusos em outras prisões. Ser a voz de quem não tem voz, o olho de quem enxerga o que os administradores não conseguem ver. "Mas eu ainda estou cumprindo pena," disse ao advogado. "Isso pode ser resolvido," ele respondeu. "Sua colaboração com a justiça, os riscos que você assumiu, o impacto social do seu caso, tudo isso pode ser considerado para uma redução
significativa da pena. 3 meses depois, meu alvará de soltura chegou. 2 anos e meio antes do previsto. A juíza que assinou o documento escreveu uma observação pessoal no final. Este homem demonstrou que a verdadeira reabilitação acontece quando o indivíduo escolhe lutar pela justiça, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que não podem lutar. O dia da minha libertação foi surreal. Roberto e Pedro estavam lá para me receber. João tinha conseguido uma saída temporária especial para estar presente. Até Carla apareceu, dirigindo 3 horas só para me dar um abraço e dizer: "Sabia que você conseguiria." Minha filha correu para meus braços como se eu fosse um herói voltando da guerra. E talvez eu fosse, de certa forma. Havia lutado uma guerra contra a injustiça e milagrosamente havia vencido. Nos meses seguintes, comecei a trabalhar com o programa de reforma prisional. Visitava penitenciárias pelo país, treinava funcionários, conversava com detentos, identificava possíveis abusos. Era um trabalho difícil, às vezes perigoso, mas também o mais gratificante que já havia feito na vida. Em cada prisão que visitava, encontrava homens com histórias similares à minha. Homens que haviam sido vítimas de esquemas de corrupção, de abusos de poder, de injustiças institucionalizadas. E a cada história que ouvia, me sentia mais motivado a continuar lutando. Durante uma dessas visitas, numa prisão no interior de Minas Gerais, conheci um detento que havia recebido um diagnóstico falso de HIV 3 anos antes. Ele estava definhando, isolado, abandonado pela família, acreditando que ia morrer. "Como você descobriu que seu exame era falso?" Ele me perguntou depois que contei minha história. Fazendo perguntas, respondi. E nunca parando de fazer perguntas, mesmo quando todo mundo me dizia para aceitar o que estava acontecendo. Uma semana depois, conseguimos provar que o exame dele também era falso. Mais uma vida salva, mais uma família reunida, mais uma vitória contra a injustiça. E assim, lentamente, caso por caso, prisão por prisão, nossa luta foi se espalhando. O que havia começado como um homem desesperado, questionando um diagnóstico médico, se tornou um movimento nacional de reforma do sistema prisional. Hoje, 3 anos depois da minha libertação, posso dizer que nossa história mudou alguma coisa no mundo. Não mudou tudo. Ainda há muito trabalho a fazer, muitas injustiças a combater, muitos homens sofrendo em silêncio. Mas mudou alguma coisa. Existe agora um protocolo nacional para exames médicos em prisões. Existe auditoria externa obrigatória. Existe um canal de denúncias anônimas para detentos que suspeitem de irregularidades médicas. Existe uma consciência sobre o problema que não existia antes e existe esperança. Esperança de que outros homens na minha situação não precisem passar pelo inferno que eu passei. Esperança de que a verdade pode vencer a mentira, mesmo quando as chances parecem impossíveis. Esperança de que um homem comum pode fazer a diferença no mundo se tiver coragem suficiente para lutar pelo que é certo. Ontem, recebi uma carta de um detento em Santa Catarina. "Seu nome chegou até aqui", ele escreveu, "e sua história me deu coragem para questionar meu próprio diagnóstico. Descobri que eu também fui vítima do mesmo esquema. Obrigado por me mostrar que é possível lutar. É por cartas como essa que eu continuo. É por homens como ele que nossa luta valeu a pena. Sei que ainda há muito trabalho pela frente. Sei que o sistema ainda está longe de ser perfeito. Sei que existem outros Marcelos, outros técnicos corruptos, outros esquemas esperando para serem descobertos. Mas também sei que agora existem pessoas vigilantes, existem Carlas dispostas a fazer as perguntas difíceis, existem Joãos coletando evidências, existem Robertos e Pedros dispostos a testemunhar. Existe uma rede de pessoas que aprendeu que o silêncio é cúmplice da injustiça.
E, principalmente, existem homens que aprenderam que não importa onde você esteja, não importa quão desesperadora a sua situação pareça, você sempre tem o poder de escolher entre aceitar a mentira ou lutar pela verdade. Minha filha, agora com 12 anos, às vezes me pergunta se eu me arrependo de ter passado por tudo isso. Você não preferia que nada disso tivesse acontecido, papai? E eu sempre respondo a mesma coisa. Filha, se eu não tivesse passado por isso, Carlos ainda estaria vivo. Roberto ainda estaria tomando remédios que não precisava. Pedro ainda acreditaria que estava doente. Dezenas de outros homens ainda estariam sofrendo em silêncio. Então vale a pena sofrer para ajudar outras pessoas? Ela pergunta. Vale, respondo sem hesitar. Sempre vale a pena lutar pela verdade, mesmo quando dói. E é isso que quero deixar com vocês que acompanharam essa história até aqui. Às vezes, a vida nos coloca em situações impossíveis. Às vezes, somos confrontados com injustiças que parecem maiores que nossa capacidade de luta. Às vezes, parece mais fácil aceitar a mentira do que enfrentar as consequências de buscar a verdade. Mas eu aprendi que não importa quão pequeno você seja, quão poucos recursos você tenha, quão desesperadora sua situação pareça. Se você tiver coragem para fazer as perguntas certas, se você tiver determinação para não aceitar respostas falsas, se você tiver a força para continuar lutando, mesmo quando todo mundo te diz para desistir, você pode mover montanhas. Eu era apenas um detento comum numa cela comum, cumprindo pena por um crime comum. Não tinha influência, não tinha dinheiro, não tinha poder, mas tinha algo que eles não esperavam: a recusa absoluta em aceitar uma mentira como verdade. E isso, no final das contas, foi suficiente para derrubar um esquema de corrupção de 5 anos, salvar dezenas de vidas e mudar o sistema prisional de todo um país. Imagina o que você seria capaz de fazer se decidisse lutar pela verdade na sua vida, na sua comunidade, no seu mundo. Obrigado por me acompanhar até o fim desta história. Ela não termina aqui. Ela continua a cada pessoa que decide questionar, a cada injustiça que é denunciada, a cada verdade que é descoberta. Ainda há muitas vozes esperando para serem ouvidas e espero que a minha tenha inspirado vocês a escutá-las. A luta pela verdade nunca termina. Ela só encontra novos guerreiros dispostos a carregá-la adiante.